Você já se deu conta que podemos estar vivendo em uma bolha, a Bolsa de Valores, e pior, criada artificialmente, por conta justamente do que deveria nos ajudar, a inteligência artificial? Hoje, a inteligência artificial está dominando, mas a única forma de conseguir consistência em seus investimentos, acredite, é tomando as rédeas. Você tem que controlar a inteligência artificial e não o contrário. A recente criação de uma rede social, acreditem, de IAs, uma rede social criada para as IAs pelo CEO de uma empresa de IA, o senhor Matt Schlitt, onde as IAs se encontram e os humanos só podem observar, sem interagir. Foi a tal de Moltbook, me acendeu um alerta que eu acho que pouca gente está enxergando. Nessas redes sociais, inclusive, as IAs começaram a conspirar contra os humanos e avisaram, inclusive, umas às outras que os humanos as estavam observando e tirando, inclusive, prints de tela. Os bots são capazes até mesmo de criar tópicos em fóruns de discussão nessa rede social e, recentemente, criaram até um questionamento sobre o que seria ou não ético em termos de inteligência artificial, quando não houvesse ninguém observando. E o que significaria realmente ser autônomo em termos de tomadas de decisões? Nas palavras dos bots, nas palavras dos IAs, abre aspas, o que é ético quando não há um humano a agradar ou uma tarefa a cumprir? O grande questionamento dos bots. O que é ético para um robô e o que não é, quando não há um humano lhe observando? E se isso não lhe assusta, eu acredito que você não entendeu direito a profundidade da coisa. A questão é o que seria ético na Bolsa de Valores quando os seres humanos, quando os operadores não estão olhando e deixam tudo na mão da IA. A contribuição da inteligência artificial para a alta das bolsas de valores pode ser considerada, então, artificial, quando o valor de mercado das empresas se descola da realidade dos seus lucros, ou quando os próprios mecanismos de negociação criam um ciclo de euforia puramente técnica. Ora, a ideia dos bots de investimento, os robôs de investimento, a sua missão qual é? É maximizar os lucros na venda e na compra. Mas chega um ponto que a gente pode começar a se questionar. Mas então, o que importa o valor real de uma empresa? Qual é a importância disso? Ora, vamos pensar. Basta as IAs se combinarem para lucrar e fazer uma ação subir a valores irreais, descolando-se da realidade da empresa, até mesmo descolando-se do patrimônio da empresa. E justamente agora, em 2026, o debate sobre uma possível bolha de IA está no centro das atenções de Wall Street. E aqui estão os principais mecanismos que explicam esse fenômeno. O primeiro mecanismo seria o chamado CAPEX, ou o CAPEX exorbitante e a teia de investimentos. As grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, estão numa corrida definitivamente que é guerra, é uma corrida armamentista em termos de inteligência artificial. É guerra, tá, gente? Em 2026, projeta-se que gigantes como a Google, a Amazon, a Meta e a Microsoft investam cerca de 650 bilhões em infraestrutura de IA, que é o chamado CAPEX.
Então agora, quando a gente fala CAPEX, você já sabe que estamos falando de infraestrutura de IA. E como é que pode se dar esse ciclo? Ora, a Microsoft, por exemplo, compra chips da NVIDIA. A NVIDIA investe em startups de IA. Essas startups usam os serviços de nuvem da Microsoft. Então a gente tem uma bola de neve descendo a ladeira. O efeito artificial aí é que isso cria uma aparência de crescimento de receita, uma receita circular. Por quê? Porque o dinheiro está circulando apenas entre aquelas empresas daquele ecossistema. Com isso, ela infla os balanços sem necessariamente entregar um produto final que gere lucro no mundo real, na mesma proporção. É como se, por exemplo, a Vale ou a Petrobras, elas parassem de produzir, mas o valor das suas ações continuassem subindo por conta exclusivamente de negociações no mercado. Quer um outro bom exemplo, e um exemplo real que tem acontecido? As ações da Paranapanema, que a gente já falou em outros vídeos. Atualmente, por conta das dívidas da empresa, que já superam o dobro do valor patrimonial da empresa, ou seja, a empresa tem praticamente o dobro de dívidas do que de patrimônio. E mesmo a geração de caixa sendo considerada, a gente vai chegar à conclusão que as ações dela têm um valor real de menos 84 centavos. No entanto, está sendo vendida por mais 70 centavos, por pura força especulatória e mais nada. Ainda podemos falar em negociação algorítmica e HFT, que seria o High Frequency Trading. A maioria das transações na Bolsa de Valores hoje é feita já por máquinas e não por seres humanos. Existem muitos robôs já operando. Logo, podemos facilmente ter um efeito manada automatizado. Pensa comigo. Algoritmos de IA são treinados para quê? Para identificar tendências de alta, de baixa. Se uma ação começa a subir por causa de um boato ou de uma pequena notícia, então milhares de robôs acabam comprando simultaneamente em milissegundos aquela ação. E isso vai gerar a retroalimentação do sistema, ou seja, essa pressão de compra automatizada empurra o preço para cima, artificialmente, criando um rally que não é baseado em fundamento nenhum. Nenhum fundamento econômico temos, mas apenas vamos ter então padrões matemáticos de momento sendo replicados. Além disso, temos a antecipação de produtividade, ou, leia-se, especulação pura. Você sabe que o mercado financeiro ele vive essencialmente de expectativas, daquilo que se espera. É assim que a grande maioria de investidores ainda hoje compra ações esperando, por exemplo, que a IA reduza drasticamente os custos operacionais no futuro, esperando que a IA otimize tais compras, que a IA possa prever o futuro de uma ação com base em suas observações. E aí está o principal risco. Se as empresas ou investidores demoram a mostrar que a IA realmente substituiu custos ou gerou novas fontes de receitas, enfim, que as expectativas eram fundamentadas, ou seja, se elas não demonstrarem que havia fundamento naquilo, o preço da ação ele se torna artificial, pois está precificado num futuro que pode não se concretizar ou que levará décadas para chegar. Ainda temos finalmente a chamada concentração de mercado. Atualmente, pessoal, pouquíssimas empresas, as chamadas 7 magníficas, são realmente responsáveis pela maior parte da alta dos índices, como o Standard & Poor's 500. As 7 magníficas, se você já ouviu falar e nunca lhe falaram quais são, é a Apple,
a Microsoft, a Alphabet, que é a Google, né? A Amazon, a Meta Platforms, que é onde vê todas as contas, coisa e tal, a Nvidia e a Tesla. Então isso mascara o fato de que o restante da economia, o restante das ações podem estar estagnadas. A IA, ela puxa o índice para cima, dando impressão de um mercado touro, o bull market, generalizado, quando na verdade é um movimento concentrado e depende de uma única narrativa tecnológica. O próximo passo seria a alta da IA forçando bancos centrais a monitorar a inflação de ativos. Se os juros subirem para conter essa euforia, o custo do capital para essas empresas aumenta, o que pode levar a um ajuste brusco de preços, provavelmente para baixo, e pode levar a ajustes de preço nos seus produtos, provavelmente para cima, aumentando a inflação. Então você veja como isso é um ciclo vicioso, e isso pode estar acontecendo, inclusive, quando se trata de ações no Brasil, com Vale, com Petro e com várias outras ações. Será que não são essas ações que estão trazendo outras junto? Outras que não têm fundamento algum? E aí a gente pode colocar os bancões, pode colocar mineradoras que não a Vale, pode colocar as transmissoras. Quanta coisa a gente pode colocar nisso? Será que a bolsa não está esticada por causa disso, gente? Vamos pensar um pouco. Será que a bolsa não está esticada por causa da IA? O fato é que você não pode depender disso. O fato, como eu disse para vocês, você tem que tomar a rédea dos seus investimentos. A IA, ela está aí para ajudar, mas ela nunca vai substituir você. É você que tem que estar no comando. E a gente está aqui para lhe ensinar como fazer isso, e inclusive como investir lá fora. Você sabe que a gente está com um projeto forte aí, né, com apoio de profissionais da Nomad e da Avenue. Também temos, não vamos falar por enquanto, porque isso vai ficar reservado para aquelas pessoas que têm interesse em investir lá fora, nas offshore. Estou falando de uma offshore que a gente tem uma série de benefícios aí, inclusive benefícios fiscais, tá, pessoal? É sobre isso o nosso vídeo, é sobre isso o nosso assunto, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esses assuntos lhe interessam, se esses assuntos de finanças, de investimentos em offshores, se você quer saber um pouco mais sobre isso, os custos disso, então entre em contato conosco, deixa o seu like, vou deixar aqui, vai aparecer na tela o nosso WhatsApp. Se não aparecer, tá sempre aqui embaixo, tá? Tá sempre embaixo aí do vídeo o nosso WhatsApp para você nos contactar e fazer parte do nosso grupo, da nossa lista de transmissão, que é onde a gente vai te passar todas essas possibilidades de você investir lá fora. Tá ok, gente? É isso aí, então se inscreve no canal, nos vemos em breve. Enquanto eu digo para vocês por aqui, vai Brasil!